Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Espírito Santo, venha como um vento impetuoso, cheio de ousadia, para nos conduzir nessa reflexão da Palavra de Deus. O Senhor que nos dá tanto, mas nós que somos capazes de tão pouco. Aumentar nossos dons, Senhor. Obrigada, meu Deus, por esse dia. Bom dia, meu irmão, minha irmã. As leituras que a igreja nos traz nessa segunda-feira, 13 de abril, na segunda semana da Páscoa. As leituras da Páscoa, elas são maravilhosas, são profundas e precisamos abrir nosso coração. Abrir a mente é uma coisa, abrir o coração é outra. Quando abrimos nossa mente e abrimos nosso coração, nosso encontro com Jesus fica mais próximo. As leituras estão, a primeira leitura está em Atos 4, do 23 ao 31, o Salmo é o 2 e o Evangelho está em João 3, do 1 ao 8. E o Espírito Santo diz para mim e para você: coragem, anuncie a palavra. Nós vamos entender isso na leitura. A palavra hoje é sobre anunciar. A palavra de hoje é anunciar com coragem. Na primeira leitura, a gente está ali na prisão e na libertação de Pedro e João, que eles foram libertados, né? E eles foram logo falar com os seus irmãos. Entendemos irmãos na Bíblia? Todo mundo entende aqui o que é irmão na Bíblia? Não é o mesmo que irmão sanguíneo, né? É a unidade no corpo de Cristo. Somos irmãos na unidade do corpo de Cristo. E porque Jesus na cruz disse para João: este é o teu filho. E ali ele nos entregou todos na pessoa de João, como filhos de Nossa Senhora. Eu não duvido disso. E você? É importante a gente pensar. Então ali eles fazem São Lucas, né, que escreve Atos, eles fazem então uma oração muito bonita. Não dá para ler aqui, mas eu sugiro que você vá lá, pegue esses versículos da oração que o povo faz quando eles escutam o que Pedro e João viveram neste tempo de prisão. E aí, o bonito da oração é que nessa oração eles pedem a graça de permanecer em Cristo para que eles continuem realizando curas, milagres, prodígios, em nome de Jesus. Veja, é tão interessante porque eles não pedem para Deus, na oração, eles não pedem para Deus tirar a cruz. É um engano nosso quando pedimos a Deus para nos afastar das tribulações. E a gente erra muitas vezes na nossa oração, não sabemos bem como pedir e precisamos amadurecer, e essa oração nos ajuda muito a melhorar a nossa oração. Não podemos pedir a Deus que tire a cruz, que Ele mesmo pôs, essa cruz que vai nos aproximar dEle, mas que nos fortaleça para vencer. Que nos mande esse irmão Sirineu nas nossas vidas para nos ajudar a carregar a cruz. E a cruz, e o mais desafiador que Ele nos pede ao carregarmos a cruz, é que seja com alegria. Veja, essa é a assinatura de Deus na nossa vida. Ao invés de reclamadores, como o povo no deserto, com Moisés, passarmos a ser anunciadores da palavra a partir da dor. Nossa! Hoje tá, viu? Então, é muito bonito quando eles pedem a Deus, eles fazem essa profissão de fé. Nos ajude, então, a passar pelas tribulações, né? Então, a cruz, ela não é para ser abandonada. Ela é para ser causa de transformação. Lá no Evangelho vai falar do nascer de novo, na conversa de Jesus com Nicodemos. A cruz é nascer de novo. Então, pensando aqui, né, se abandonarmos a cruz, a gente está abandonando a oportunidade de termos intimidade com Jesus. Abandonar a cruz é fugir do problema, dizendo: eu mereço ser feliz.
achando que a felicidade está no mundo e não naquela cruz que Deus te deu para você realmente encontrar a verdadeira felicidade. Abandonar a cruz é tirar a parte do quebra-cabeça da nossa vida, que se chama Jesus. E quando a gente tira essa peça, a gente não tá completo. E essa peça, nada no mundo preenche. Nada no mundo preenche. Mas a busca pela peça, que é quando levamos nossa cruz, nossa missão, nosso chamado, essa se encaixa. E aí então a paz. Por quê? Porque o todo pode ser visto, contemplado, e quando abandonamos, deixamos nossa vida incompleta. Uma infelicidade, porque abandonar a cruz é dar um atestado de infelicidade e de felicidades fugazes, carnais e não espirituais, e não com a presença de Deus. Então, a oração deles é muito bonita nesse sentido profundo, de que eles dizem, nos ajude a passar por isso. Vamos pedir a Deus hoje? Peça a Deus, Senhor, me ajude a passar por... Eu não sei pelo que você está passando. Mal sei pelo que eu estou passando. Mal sei pelo que eu tenho que pedir. Mas peça. Jesus, me ajude a passar por... Fala com Jesus. Qual é a cruz que você está sendo tentado a abandonar? Meu Deus. E aí então, depois que eles fazem essa profissão, essa declaração de amor, porque né? A terra treme. E por que é ressaltado isso? Porque quando fala a terra treme, porque no Antigo Testamento tem muito essas passagens, né? De a terra tremeu. Eles entendem que é a confirmação de Deus de que o caminho é esse, a terra tremeu. E aí então, quando vamos pro Evangelho, a resposta do Salmo, só que eu quero ler aqui, que é muito bonita: felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Por isso o Espírito Santo nos fala coragem, anuncie a palavra. Eu posso fazer isso quando eu ponho minha esperança no Senhor. Eu brinco que esperança é esperar a herança, que eu sei qual é. É a herança de Jesus, é a herança do Pai. E aí então vem a conversa de Jesus com Nicodemos. Vamos destacar alguns pontos aqui, né? Nicodemos era um príncipe, né, dos fariseus. Então ele era de um alto posto no templo, né? E esse conhece Jesus porque ele era um conhecedor da palavra. Ele sabe que o Messias viria. E algo nele diz que Jesus é esse Messias, porque ele fala, né? Mestre, primeiro ele chama Jesus de mestre, né? O que você faz se não for em nome de Deus, não tem como ser por mais ninguém. Só que Nicodemos, o que ele faz? Ele vai à noite encontrar com Jesus, podendo interpretar tanta coisa, né? Principalmente na nossa vida. O que me faz procurar Jesus? No escondimento, à noite, na minha treva, na minha dificuldade, eu só procuro Jesus assim? Mas o Espírito Santo fala, coragem, anuncia a palavra. Eu preciso sair dessa noite, dessa treva que Nicodemos buscou Jesus. Jesus sabe disso, ele sabe do que ele está dizendo. Ele reconhece então Jesus como Filho de Deus. E Jesus vai dizer então para ele: em verdade, eu vos digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. É nascer de novo quando declaramos que esperamos em Deus. O Espírito Santo nos convida a nascer de novo. E ele não entende, Nicodemos não entende, ainda preso à letra, preso ao convencimento teórico. Muitas vezes vemos muitas pessoas falar assim: eu
eu me converti a Jesus quando eu estudei. Tipo Tomé, sabe? Tipo Tomé, quando viu. Mas Jesus fala, feliz aquele que creu sem ver. Feliz aquele que olha para a sua comunhão, para a hóstia sagrada. Você não está vendo Cristo, mas você crê que ali Cristo está plenamente, que aconteceu um milagre diante de você no altar e que Cristo está ali. Então Nicodemos ainda preso à letra, à teoria, sem fazer essa experiência de transformação que é pessoal. Então ele busca à noite e Jesus então nos convida, né, com esse destaque do horário. Nicodemos não queria julgamento. Muitas vezes escondemos nossa fé porque não queremos julgamento, porque não queremos conflito, porque não queremos nos pronunciar. Faz aí seu exame de consciência, eu estou fazendo aqui o meu. Quantas vezes tive vergonha? Tanta vergonha que me afastei da fé. Mas Deus é maravilhoso, Nossa Senhora nos resgata e traz para de volta do seu filho, para perto do seu filho. Porque mesmo conhecendo toda a teoria como Nicodemos, ele sentia uma falta. Quando ele procura Jesus, ele está procurando aquela pecinha do quebra-cabeça da vida dele que faltava. E ele então tem um encontro com Jesus. E Jesus ainda completa, né? Explicando para ele, quem não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. E então ele nos dá essa maravilha, né, que é um sacramento para nós hoje, que é o batismo. O batismo é a purificação. A treva é o pecado, a água é a purificação. E o Espírito é o sopro de vida. Lá em Gênesis, né, quando fala, e Deus soprou em suas narinas e ele viveu. O Espírito é o sopro da vida. E é isso que nós temos que buscar. Então, ele que era um profundo conhecedor, estava ali diante daquele que não se resumia ao conhecimento da Bíblia. No caso ali, das escrituras que eles tinham, né? Então, que é todo o Antigo Testamento. Então, eu pergunto aqui, né, para nós hoje fazermos uma boa reflexão sobre esse ensinamento, né? Nós temos que nascer de novo e nascer pela verdade. Não basta eu saber a teoria e não ter um encontro pessoal. É uma experiência pessoal. É me encher para ser transformada. É para deixar que aquele vaso que Jesus pediu, o vaso, e ali ele completa com o óleo e diz, nunca vai te faltar. Confia. E só faltou óleo quando ela não confiou. Então, é confiar que Jesus é uma fonte inesgotável de vida, é ter coragem. E a coragem nos convida a testemunhar. Nicodemos estava testemunhando, Pedro e João, na primeira leitura, estavam testemunhando e muitos foram convertidos a partir dali. Então, ele nos convida a nascer de novo, a deixar para trás nossa roupa velha, a deixar para trás nosso odre novo, a deixar para trás nosso vaso quebrado e sermos novos em Cristo. Meu irmão, minha irmã, não é fácil. Não pensem que qualquer um que te fala está no ponto que está falando. Eu estou muito longe do ponto do que o Espírito Santo hoje está anunciando. Mas eu quero ter clareza desse encontro e buscar ele todos os dias. É a vida nova, é a morte do pecado e o renascimento em Cristo, na verdadeira vida. E não na vida mundana, mas na vida eterna. Na fé que nós devemos alimentar todos os dias. E aí, então,
termina de modo muito bonito dizendo: e o Espírito sopra para onde quer, né? E nós não sabemos, o Espírito sopra para onde quer, quando Jesus fala, é que é a vontade de Deus que Ele conduz para onde quer. Nós podemos insistir por outro caminho? Podemos. Vamos dar cabeçada? Vamos dar cabeçada. Por quê? Porque nós sabemos que no caminho que o vento de Deus soprou, tem cruz. E às vezes a gente foge dessa cruz e vai dar cabeçada no mundo. Mas o mundo é vazio do que nós buscamos verdadeiramente, né? Então, nessa passagem, Deus nos convida a confiar, a entregar nossa vida ao sabor do vento dele. Ou podemos também fazer uma analogia ao mar. Confiar é que a nossa vida é o mar e que é ele que conduz. Quando estamos com ele, vai deixar de ter tempestade? Não vai. Jesus estava no barco e tinha tempestade. Mas Jesus estava no barco. Em determinado momento, ele ordena que tudo pare. Para que nós enchamos nossa vida tão grande, de modo tão profundo da presença de Deus, que a gente tenha a coragem de anunciar. Eu te convido, anuncia hoje a palavra de Deus. Quem sabe você manda esse vídeo para alguém que ainda não conhece nossa reflexão e que tanto vocês contribuem comigo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Confie no sopro de Deus. Coragem, anuncie. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós.